Aquietando nossos corações agora. Deixando o dia lá fora. E te pedindo, Senhor, para estar conosco. Vem. Estamos aqui para aprender mais sua doutrina, seus ensinamentos, seu amor, sua caridade. Auxilie nossos passos nas nossas escolhas. E que possamos sempre, Senhor, estar com foco em caminhar junto a Ti, fazendo bem ao nosso redor e crescendo intimamente, moralmente, espiritualmente. Obrigada por todas as bênçãos que nos são dadas, principalmente a da reencarnação. E obrigada, Senhor, por esse grupo de estudo que cresce junto, que aprende junto e que possamos colocar em ação tudo que estamos usufruindo e absorvendo. Obrigada, meu querido amigo. Que assim seja. Podemos começar, então? Como vocês vão observar, vão reparar, essa aula não traz novidades para vocês. A nossa proposta é a gente pensar junto. Como eu já tenho dito a vocês, o repensar o pensamento já pensado é muito importante, porque vai solidificando, vai reforçando a estrutura, as bases da nossa fé racional. A gente vai, a cada revisão, a cada vez que repensa, fortalecendo melhor o nosso conhecimento, o nosso entendimento em relação aos itens que estão sendo estudados. Então, a nossa aula de hoje tem por título Obsessões e Enfermidades Mentais. Está lá na página 308 da nossa excelente apostila. Insisto que vocês não deixem de ler aquele material precioso que a FEB preparou para todos nós. E, num segundo momento da nossa aula, nós vamos rever alguma coisa sobre desobsessão. Quase que um repeteco da aula que nós tivemos na semana passada com a Ana. E qual é o objetivo dessa aula? É nos ajudar a estabelecer a relação que existe entre obsessão e enfermidades mentais. Essa relação nós já vimos também em aulas anteriores, que é muito comum, que inclusive tem muita gente que acha que espiritismo é fábrica de loucos, porque comum mesmo a gente ver pessoas desequilibradas, alteradas, não só no meio espírita, no mundo, né? Mas como os doentes do corpo e da alma buscam muita ajuda na doutrina, é mais frequente que a gente encontre esses quadros no meio espírita. Esse tema já tem sido muito comentado, desperta muita atenção de espíritas e não espíritas. E desperta, inclusive, a atenção da ciência acadêmica, da medicina, especialmente da psiquiatria. E esse contexto, essa ligação das doenças psíquicas com a mediunidade é tão comum
que surgiu quase que automaticamente no meio espírita, surgiram as associações médico-espíritas, que existem aqui no Brasil, em todos os estados, fazendo um trabalho muito lindo, respeitável, e que reforça as bases racionais da nossa doutrina, porque são pessoas cultas, são médicos e outros profissionais da área médica, estudando com seriedade, em profundidade, a doutrina, não encontrando nenhum absurdo, não tendo nenhuma ressalva em relação aos postulados, aos conceitos da doutrina. Sem dúvida nenhuma, as obsessões são doenças espirituais, estados patológicos. É consenso mesmo, no meio espírita, a comparação da obsessão com câncer, de tão comum que é, como se fosse um câncer da alma. Da mesma forma que o câncer é comum aí no panorama do mundo, a obsessão também o é. Podemos passar para o outro, Miguel. Vamos recordar o que é a obsessão. A definição ao pé da letra, textual, é a ação persistente de influência perniciosa de um espírito sobre o outro, encarnado ou desencarnado. Isso a Ana deixou bem claro na aula passada. Os processos obsessivos acontecem de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. Desde que haja essa ação, persistência, essa influência perniciosa, patológica, como eu disse agora mesmo, está caracterizado o quadro da obsessão. E essa ação perniciosa, persistente, leva a doenças físicas e psíquicas. Isso também vocês já sabem, sem sombra de dúvida, que todas as doenças começam no espírito e se refletem no perispírito, que é o nosso corpo energético, que funciona como molde, como modelo, e reflete no nosso corpo físico, né? Então, esse estado alterado de consciência, esse estado de loucura, desencadeia doenças físicas e psíquicas. E, falando em loucura, vamos pensar um pouco mais em o que é exatamente loucura. É aquele quadro de alteração das funções mentais. Quais são as funções mentais mais comuns que nós conhecemos? A vontade, a inteligência, os sentimentos, os pensamentos. Então, essa ação persistente e perniciosa de um espírito sobre o outro acaba desestabilizando, desequilibrando, enfraquecendo a vontade e as demais funções mentais, né? Criando, estabelecendo quase que matematicamente um estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência, entre parênteses, quer dizer inconsciência. Aí, a pessoa que está num processo obsessivo, sério, está num patamar de inconsciência, completamente irresponsável por si mesma e pelo que faz. Podemos passar adiante. Eu queria só comentar que esse estágio de loucura, né, que para a gente, como encarnado, o louco normalmente é uma pessoa que choca, né, a gente com os comportamentos, mas muitas das coisas que a sociedade trata como natural, do ponto de vista espiritual, é um tipo de loucura. Então, essa ambição descabida, o desvio de sexo, de uma forma alterada, desregulada, quando a gente fica com mania de doença, quando tem um ódio
um rancor profundo. E para quem quiser entender um pouco mais esses processos de loucura do ponto de vista espiritual, tem o livro No Mundo Maior, tá? De André Luiz. A Ana deu bons exemplos dos estados alterados de consciência, né? Todas as pessoas que têm esse padrão comportamental estão com estados alterados de consciência. Bom, então, segundo a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, a obsessão é um quadro patológico resultante da ação fluídica de inimigos. Eu escolhi esse slide e me encantei com a mensagem que ele passa, porque, vejam, a mente da pessoa fotografada diluiu, acabou, e vários outros espíritos interferindo e atuando e comandando e dirigindo a vida dessa pessoa. E isso é realmente um quadro patológico. E a gente sabe que, às vezes, a obsessão acontece sob a ação de um único espírito, mas, na maioria das vezes, são vários espíritos, né? São equipes trabalhando com o mesmo objetivo. Passamos adiante. Nós vimos também, na excelente aula que a Ana deu na semana passada, que a obsessão tem diversos graus. Basicamente, 3 níveis mais importantes, mais conhecidos. A obsessão simples é quando a criatura está sendo perturbada, incomodada por ideias infelizes, está captando eventuais sugestões pouco saudáveis, né? No segundo grau da fascinação, essa criatura já está convencida, já recebeu tanta sugestão, já está tão carregada daquela carga negativa, das mensagens negativas, já está convencido, já está concordando. O trabalho de indução foi feito, ele já está sendo estimulado, instigado a ter um determinado padrão alterado de consciência. Ele recebe estímulos frequentes no dia a dia, manhã, tarde e noite, na sequência desse trabalho objetivo que o obsessor se propôs a realizar. E o terceiro grau é o de subjugação. Aí já há uma dominação total, um controle total do espírito ou dos espíritos obsessores sobre aquela criatura. Ela já não tem mais vontade própria, ela já não pensa, ela já não tem mais controle nenhum sobre o que pensa, o que fala, o que faz. Ela está totalmente sob coação do obsessor, está constrangido no sentido de obrigado, de forçado a se comportar daquela forma. Eu coloquei aí o exemplo de Hitler. Eu não gosto de fazer citações sem dizer para vocês onde foi que eu li, mas eu fiz uma força para ler em que livro, para lembrar em que livro que eu li isso, mas não consegui me lembrar. Mas, assim mesmo, eu acho que esse exemplo é muito válido e devia ser trazido aqui para o nosso conhecimento. Nós sabemos o tipo de criatura, de espírito, que era esse terrível ditador. Sem dúvida nenhuma, devia estar sob a atuação de muitos obsessores, né? Por várias formas, mas principalmente por aqueles que ele prejudicou, matou e etc., né? E ele, então, gradativamente caminhou para esse quadro de loucura, que, no caso dele, tinha uma razão orgânica, porque a morte de Hitler aconteceu em função da sífilis, e um dos estragos maiores, uma das consequências maiores da sífilis é a loucura. Loucura
orgânica, cerebral. Mas no quadro dele, sem dúvida nenhuma, havia também a loucura psíquica. Tanto é que ele morreu por causa da sífilis, mas nos últimos dias de sua vida, ele estava plenamente convencido de que era um cavalo e comia capim. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito. É aquela ação persistente dos obsessores, fazendo um trabalho de zoantropia. E ele perdeu completamente a noção de si mesmo e se convenceu que era um cavalo e comia capim. Bom, depois desse triste exemplo, nós podemos passar para o próximo slide. Qual é a maior proteção em relação a esse câncer da alma, que é a obsessão? É a nossa sintonia real e efetiva em relação à lei divina. Vamos recordar mais uma vez. Quais são as causas da obsessão? Podem ser, eventualmente, causas orgânicas, o que, na doutrina espírita, nós costumamos chamar de loucura científica, aquela que tem um diagnóstico orgânico. A sífilis ou outras doenças que desencadeiam alterações mentais ou quedas, enfim, uma série de acontecimentos que organicamente desencadeiam o estado de loucura. Mas, sem dúvida nenhuma, a ciência espírita não tem a menor dúvida em relação a isso, existem causas psíquicas que levam a obsessão e a loucura. Quais são essas causas psíquicas? Muito parecidas com o que estudamos ainda há pouco lá no nosso Livro dos Espíritos, não, no nosso Evangelho. O desespero. Se eu não aceito os desígnios de Deus, se eu não aceito as circunstâncias da minha vida, se eu não aceito a realidade do meu dia a dia e perco o controle e me desespero, eu vou causar um estrago tamanho na minha rede, delicada rede orgânica, mental, que vou acabar, pela persistência na conduta inadequada, num quadro semelhante à loucura e atraindo efetivamente obsessores. Energia negativa atrai energia negativa. Os portadores de energia negativa são os espíritos ignorantes, imperfeitos, e etc. Né? Então, desespero, impaciência, vírgula, intolerância, aquela pessoa que vive de mal com o mundo, de mal com os outros, de mal consigo mesma, sempre em ponto de bala para brigar, ou então a pessoa que se deixa levar pela tristeza, só vê o lado ruim da vida dos outros, da vida do mundo, da própria vida. Está gerando uma energia psíquica altamente deletéria que vai, sem dúvida nenhuma, estabelecer a sintonia que leva a um processo obsessivo, que leva à loucura. De uma forma geral, qualquer tipo de descontentamento, de desajuste dentro dos padrões efetivos da nossa vida, desencadeiam essa desarmonia mental que, sem dúvida nenhuma, vai favorecer as causas psíquicas que vão gerar a obsessão e que, eventualmente, nos levarão à loucura. Então, vejam aí a importância da reforma íntima, a importância da fé racional, a importância da aceitação dos desígnios de Deus em relação à nossa vida. Podemos passar para o próximo slide. Então, sem dúvida nenhuma, depois do que a gente acabou de ver no slide anterior, a gente conclui com muita facilidade que uma vida espiritual de qualidade é medicina preventiva, é o que vai nos
proteger de verdade contra qualquer nível de obsessão e qualquer possibilidade de um quadro de alienação mental. Quando eu escrevi isso aí, ao preparar a aula, eu me lembrei de uma série de TV antiga, mas eu acho que vocês devem ter assistido. Se não me engano, chamava Perdidos no Espaço. Vocês lembram? Uma nave espacial, um grupo que viajava aí pelo cosmos, parava aqui e ali, quando eles aterrissavam, não, eles desciam em algum planeta diferente, montavam o seu acampamento, a primeira providência deles era ligar um campo de força invisível e imponderável, cercando o local onde eles estavam morando. E nada que vinha de fora conseguia ultrapassar aquele campo vibratório de proteção. E também André Luiz, num dos seus livros, faz uma comparação semelhante quando ele fala da pessoa que faz o seu evangelho no lar, como o lar fica protegido, vocês lembram? Ele até nesse livro, eu não lembro qual ele conta que um marido levadinho, sem juízo, que tinha os seus obsessores, vem todo alterado da rua do trabalho, quando ele entra em casa, os obsessores não entram, porque a esposa era uma pessoa consciente, responsável, firme na fé, e o campo vibratório que ela estabelecia para a sua casa protegia a família, a casa, o lar, melhor dizendo, da presença inadequada desses espíritos ignorantes, né? Pois bem, esses exemplos banais, singelos, que nós acabamos de recordar juntos, mostram como efetivamente a vida espiritual é proteção, é medicina preventiva para evitar problemas maiores, complicações maiores da nossa vida, né? E nesse padrão de conduta, nesse tipo de comportamento, além do hábito da prece, do evangelho no lar, nós precisamos ser humildes o suficiente para entender e mergulhar fundo na frase do Pai Nosso, ensinado por Jesus há 2000 anos: seja feita a vossa vontade. Eu, em momento algum, me deixo levar por orgulho, por vaidade, por absurda pretensão de querer saber mais do que Deus, o que é bom para mim. É aquela qualidade de vida no dia a dia que me lembra sempre, está tudo certo, isso que me acontece é a lição necessária para a minha harmonização com a lei divina. Em vez de discutir, eu vou aceitar com paciência, com humildade. Eu não duvido da sabedoria de Deus, da justiça de Deus. E vou, inclusive, analisando qual é o problema, entre aspas, que surgiu na minha vida. Eu digo problema entre aspas porque a gente sabe que não é problema, é lição. Então, qual é a lição que eu tenho que aprender? E procurar trabalhar o aspecto positivo correspondente àquela falta que, sem dúvida nenhuma, eu cometi em relação à lei divina em encarnações anteriores, né? E quando eu adoto esse tipo de comportamento consciente, racional, orando e vigiando, como Jesus recomendou, eu estou trabalhando o meu padrão vibratório, protegendo o meu universo individual de uma forma perfeita, formidável. E nessa hora me ocorreu fazer a comparação com vocês do que acontece com a natureza. É provado, principalmente pelos profissionais que hoje trabalham com
vegetais, verduras orgânicas, e eles afirmam que eles não precisam de usar agrotóxico ou qualquer outro tipo de agente tóxico para matar as pragas, porque eles cuidam da terra. Quando o solo está bem equilibrado e tem todos os nutrientes que precisa, a planta cresce forte e ela tem em si mesma a defesa necessária em relação às pragas e os demais perigos, sabe? E conosco acontece a mesma coisa. Ainda há pouco eu estava conversando com Dona Odete e a gente estava lembrando que as leis divinas ou leis da natureza são sempre as mesmas, atuando tanto na dimensão espiritual como na dimensão material da vida. Então, da mesma forma que a terra bem preparada, bem com os nutrientes necessários, protege a planta das pragas e favorece uma boa produção, na nossa vida, sementes espirituais que somos, se o nosso terreno íntimo está bem cuidado, nada de mal vai acontecer. Ou, eventualmente, se por uma carga de causa e efeito de passado acontecer, virá minimizada, virá suavizada. Com isso, nós concluímos com muita facilidade, com muita clareza, que a doutrina espírita é ciência curativa da alma. Esse papel curativo, tanto no nível de prevenção, como de cura mesmo, né? Sem querer ser repetitiva, mas já sendo, precisamos estudar a cada dia, estudar cada vez mais, aumentar a nossa bagagem de conhecimentos para termos um discernimento maior no dia a dia em relação ao certo e ao errado. Podemos passar adiante. Nós falamos agora mesmo sobre a loucura causada por razões espirituais, enfermidades desencadeadas por obsessão, que é o nosso tema, que, como eu disse ainda há pouco, se refletem no físico. E isso é tão claro que hoje em dia, graças a Deus, já existem vários sanatórios espíritas, vários hospitais espíritas, não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós temos vários fazendo um trabalho respeitável, onde o doente psíquico, louco, recebe o tratamento médico acadêmico, mas recebe também um trabalho espiritual, um trabalho de desobsessão. Tratam do corpo e tratam do espírito. E quanto antes esse tratamento for iniciado, melhor, porque é melhor prevenir do que remediar, é melhor consertar um estrago pequenino do que um estrago maior, né? E, para exemplificar essa colocação, eu recordo aqui com vocês um detalhe da vida de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra era espírito missionário, espírito de luz, sem dúvida nenhuma, membro da equipe Verdade, reencarnou para ajudar a humanidade, para exemplificar com sua vida, com a sua moral, com a sua conduta, com seus valores, educar pelo exemplo, né? E vivenciar a caridade de uma forma magnífica como ele fez. Pois bem, era um homem de bem. Casou, ficou viúvo, casou com a cunhada, teve uma porção de filhos, passou por perda de filho, sofreu como nós sofremos. Sofreu muito também com um quadro de obsessão de um filho, que eu não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito. O filho obsidiado há anos, e o doutor Bezerra cuidando do filho
com a medicina que ele sabia e com o atendimento espírita, na casa espírita que tinha. E os anos se passavam e o obsessor irredutível, e ele sempre conversando amorosamente com esse obsessor, até que um dia o obsessor vira para o doutor Bezerra, lá na rodinha do atendimento, e diz: meu bom velhinho, você me convenceu, você é todo amor, e eu respeito esse amor que existe em você. Então, em consideração a você, eu vou embora. Não, mas porque ele tinha ódio, tinha dívidas a acertar, era com o filho. Então, pelo rapaz, ele não iria embora. Ele foi embora considerando a força moral do doutor Bezerra. Ele foi embora. Acabou o processo obsessivo, mas aquela ação persistente durante um longo tempo lesou os centros nervosos, o corpo orgânico sensível do filho. Ele se recuperou, claro, mas nunca voltou a ser o mesmo. Por isso é que eu digo para vocês, quanto antes a gente despertar, quanto antes a gente começar a se proteger, melhor para nós. O estrago menor, é mais fácil de consertar. Doutor Bezerra escreveu um livro chamado A Loucura sob o Novo Prisma, que existe na internet e que eu gostaria muito que vocês lessem como leitura de férias. Sugestão. Esse livro é magnífico. Aqui na Federação nós temos uma aula extra no curso de Educação Mediúnica só sobre esse livro. E aí, lendo o livro, a gente vê a bagagem cultural de Dr. Bezerra ao defender a sua tese de que a loucura tem causa espiritual, tem causas psíquicas inexplicáveis, entre aspas. Ele cita uma série de nomes famosos, de filósofos, de médicos, de autoridades no assunto, uma coisa assim impressionante. É uma bagagem cultural difícil de ser igualada, sabe? Mas o que mexe muito comigo não é o conhecimento filosófico e científico do Dr. Bezerra, ao explicar a origem dos casos sem causa orgânica. O que mexe mesmo comigo, vocês vão ver no próximo slide. Vamos para o próximo? É que ele explica que tudo tem por base o pensamento. Pensamento, meus queridos, é energia criadora. Então, nós temos que vigiar o nosso pensamento em todos os momentos. Nos detalhes pequeninos, singelos do dia a dia, ou nos acontecimentos maiores. A gente tem que manter o fio do equilíbrio, não podemos nos descuidar, temos que estar sempre orando e vigiando. Por quê? O Dr. Bezerra fala lá no livro, no prefácio, se não me engano, que toda vez que eu me permito baixar o padrão vibratório, o que é baixar o padrão vibratório? É ficar desanimada, é ficar impaciente, é ficar intolerante, é ficar com raiva, é ficar com inveja, é me deixar levar pelo orgulho. Mas eu sou tão boa, eu faço tanta coisa, aquela pessoa não me valoriza. Ou falar mal do outro, ou apontar o defeito do outro. Baixei o padrão. Quando a gente baixa o padrão, eu sinto assim, no nosso dia a dia, com conhecimento da doutrina espírita, orando e vigiando, trabalhando a minha reforma íntima, eu estou na prateleira de cima. O meu obsessor, os meus obsessores, porque André Luiz diz que quem tem pouco tem 7, né? Estão na prateleira de baixo. Não conseguem, por esse campo de força que eu estabeleci, me atingir. Mas, quando eu me descuido e baixo o padrão, eu passo para a prateleira de baixo. Eu fico ao alcance
dos obsessores. E eles ficam muito felizes. O doutor Bezerra diz que eles sentem uma satânica alegria toda vez que eu baixo o padrão, que eles podem me atingir. Esse satânica alegria me marcou para o resto da vida. Viu? Passemos para o próximo. Nós estudamos também, em aula anterior, que nós vivemos cercados por muitos espíritos, bons espíritos e espíritos ignorantes, bons e maus. Esses maus, muitas vezes, fazem o mal pelo mal, porque não sabem, não têm noção do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal. Então, eles vão seguindo impulsos e fazendo molecagem, né? Como crianças irresponsáveis, né? Outros já fazem o mal porque são egoístas. Fazem pela maldade, eles não estão felizes, então, justamente porque eles não estão felizes, eles querem que todo mundo sofra. Outros, os casos mais complicados, são aqueles que fazem o mal por vingança. Então, são o que a doutrina espírita chama de inimigos espirituais. São aqueles espíritos com quem nós temos um débito de passado, ou de presente, porque às vezes o meu desrespeito, a minha agressão com eles foi na vida atual. Mas, enfim, de qualquer jeito, nós temos um débito a acertar com eles. Esse momento infeliz, esse fato infeliz que aconteceu na nossa vida, desperta neles e em nós sentimentos primitivos. E aí, a corrente se completa, se forma, né? E um se torna algoz do outro, via de regra. Mas, geralmente, é só o que sofreu mais e que quer mais vingança, né? Bom, podemos passar adiante. Na nossa apostila, lá no texto, tem uma frase que mexeu muito comigo. Comecemos a obra do reajuste ou harmonização, a nossa harmonização, acendendo no íntimo a chama da prece. E por isso é que eu escolhi essas duas gravuras, para ficar bem marcada, bem registrada na mente e no coração de todos nós aqui nesse momento, todos nós encarnados e desencarnados que estamos estudando essa lição, que sem dúvida nenhuma a oração é luz na alma, a oração é luz que afasta as trevas. Precisamos achar tempo para orar. Orar dentro dos padrões espíritas, sem fórmulas decoradas, mas fazer aquela pausa e abrir o coração, conversar de alma aberta com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores espirituais que nos despertam simpatia, com Jesus, porque Jesus tem a sua equipe de colaboradores que respondem a todas as providências que têm que ser tomadas, ou com Deus. Ainda há pouco, nós lembramos que Deus não está fora de nós, Deus está dentro de nós. Então, estimular, trabalhar essa ligação, aumentar essa nossa ligação de criatura com Criador. Acendendo essa luz, nós estaremos protegidos. Podemos passar adiante. Bom, falamos de obsessão. Agora, vamos entrar no outro item da nossa aula, que é desobsessão. O que é que nós podemos fazer para cortar ou para prevenir o quadro da obsessão? Para efetivamente realizar essa desobsessão que nos vai trazer melhor qualidade de vida.
Sem dúvida nenhuma, não existe prevenção melhor do que a prática do bem. E só vive na prática do bem quem tem fé racional, quem tem fé em Deus, quem já sabe, sem dúvida nenhuma, que Deus é amor, que nos criou por amor e para o amor, e que a lição que nós temos que aprender é do amor. E nessa sintonia do amor, automaticamente, claro que nós deveremos evitar qualquer tipo de mau pensamento, desses que nós já citamos várias vezes aí na nossa conversa, né? E principalmente evitar discórdias. Podemos passar adiante. Precisamos ter muita cautela em relação ao orgulho. Eu coloquei aí a serpente com a maçã, famosa, com Adão e Eva, e eu pergunto para vocês, dentro da sua fé lógica e racional, vocês acreditam que o pecado entre aspas, né, de Adão e Eva no paraíso, o comer a maçã, era sexo? De forma nenhuma. Sexo é talento divino. O pecado cometido por Adão e Eva, pela humanidade, ao longo do tempo em relação a Deus, é o pecado do orgulho. É ter a pretensão de querer saber mais do que Deus, é ter a pretensão de não obedecer ou desobedecer às leis divinas. Sabe que aquilo é errado e faz. E apesar de ter discernimento, ter noção entre o bem e o mal, cede às tentações e acaba optando pelo inconveniente, pelo equivocado, pelo erro. É aquela criatura que se deixa levar pelas tentações, pelos impulsos, pelos estímulos menos positivos. Esses dias eu vi uma amiga comentando, conversando com o filho, que ela faz questão de rezar o Pai Nosso com os 2 filhinhos que ela tem, são meninos mais ou menos da idade dos da Ana. Mas desde menorzinhos, ela rezava com eles o Pai Nosso, mas assim, fazendo o menino pensar o que significava cada uma daquelas frases. E uma vez ela perguntou para um dos meninos o que era a tentação. Aí o menininho falou para ela, é um buraco fundo, é o fundo do poço. E foi filosófica essa definição. Cada vez que nós nos deixamos levar pelas tentações, externas venham de fora ou internas venham de dentro, nós estamos pulando no fundo do poço, estamos caindo do buraco fundo, né? E fazemos isso porque estamos ignorando a lei divina, porque a lei divina é muito clara. Toda vez que eu não amo a Deus, não respeito as leis divinas, toda vez que eu não amo o próximo, toda vez que eu não tomo conta de mim mesmo direitinho, que eu não amo a mim mesmo, eu estou cedendo a tentações inferiores e estou complicando a minha vida. Essa vida e futuras vidas, muitas vezes, né? Podemos passar adiante. Falando de tentações, eu trouxe aqui para vocês o texto da Prece das Fraternidades, que eu já citei para vocês. Lembram, numa aula que eu falei, vocês estão terminando o curso de aprendizes, lá na Federação, quando a gente termina o curso de aprendizes do Evangelho, nós somos considerados membros da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, e nós temos esta prece belíssima, são 3 invocações. A primeira para Jesus, nosso Divino Mestre Salvador, a segunda para os veneráveis mensageiros celestiais, e a terceira para Pai Nosso, Criador Nosso. Do nosso. Eu não vou ler a prece toda aqui, em função do nosso tempo. Quantos minutos eu tenho, Ana? Eu ia falar isso, você tem 7 minutos.
mas eu coloquei lá no nosso Google Class a prece das fraternidades, porque eu fico muito feliz de saber que vocês têm elas na mão e que vão poder rezar sempre que sentirem necessidade, pedindo essa proteção contra as forças do mal, venham de fora ou venham de dentro, e que tentam não só dominar o mundo, mas dominar a nós mesmos. A nós mesmos. Podemos passar adiante. Bom, então já sabemos o que é obsessão, já sabemos quais são os sintomas da obsessão. Toda vez que eu perceber que eu estou mais impaciente, que eu estou mais brigando, que eu estou mais, como é que eu vou dizer, incompetente na arte de amar a Deus, ao próximo e a mim mesma, eu preciso vigiar, buscar ajuda. Como é que eu busco ajuda para acertar o meu foco, para não perder o rumo? Em circunstâncias normais, aqui no meu caso, quando a federação está funcionando presencialmente, a gente sugere às pessoas que façam uma assistência espiritual, que passem pelo DEPOI, façam uma orientação, tomem uma série de passes até retomar o seu equilíbrio, né? Agora, como não temos atendimento presencial, nós estamos fazendo passe virtual. Então, se vocês sentirem que tem algum lugar, sinalzinho de perigo no seu mundo íntimo, na sua saúde física, na sua saúde espiritual, na hora que nós estivermos fazendo o passe virtual, pensem naquele obstáculo, naquela pedra de tropeço, e peçam ao mentor, amigo, com todas as forças de sua alma, que ajudem a consertar aquele problema, entre aspas, né? Ou então, nós podemos, você já tem competência para isso, fazer o autopasse. O que é o autopasse? Eu faço uma prece, eu me ligo com o meu mentor, que é aquele espírito de maior evolução que é a minha, que recebeu de Deus como missão cuidar de mim, e peço para ele, por favor, me ajude de mim. E aí eu faço a captação de energia, uma fração de segundo, mentalizo paz, amor e luz se derramando sobre mim como uma chuva fluídica luminosa, e faço a imposição de mãos no meu coronário, mentalizando exatamente essa energia me envolvendo e penetrando no meu corpo através dos meus centros de força, que vocês já estudaram, vocês sabem direitinho para que cada um serve, né? E nesse momento de autopasse, de autocura, nós estamos trabalhando com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade, manipulando, transformando fluidos positivos e luminosos em medicamento que vai curar o nosso corpo e a nossa alma. Além do autopasse, nós podemos buscar ajuda, esse reequilíbrio, essa reharmonização, através de leitura. Comigo funciona maravilhosamente, André Luiz. Eu estou um pouquinho mais preocupada com coisa minha ou coisa dos outros, ou, enfim, percebi que não estou muito feliz, não estou muito tranquila, eu pego um livro de André Luiz, meus queridos, 2 páginas que eu leio, o padrão sobe feito foguete. É uma diferença enorme. A gente sai da faixa da preocupação para a sintonia positiva e renova o campo mental, renova o padrão vibratório. Boas leituras, prece sincera. Quando o problema é muito sério, eu costumo até fazer prece por escrito. Eu vou botando no papel o porquê é que eu estou preocupada e pedindo ao mentor ajuda por isso, por isso, por isso. Funciona, que é uma beleza, acabei a prece escrita, eu rasgo, eu queimo e pronto, está encerrado o assunto, a limpeza está feita. Né? Então, essas orientações básicas devem ser
observadas com muito carinho por todos nós, que temos interesse na nossa própria cura. E esse trabalho de autocura, de manutenção do nosso equilíbrio, é responsabilidade nossa. Isso também eu já tenho comentado muito com vocês. É pessoal e intransferível. Nós é que temos que fazer por nós. Porque até eu ir na federação tomar um passe, eu vou receber a ajuda que a misericórdia de Deus me concede. Mas se eu não tomar conta de mim mesmo e continuar fazendo coisa errada, aquela energia boa que eu recebi vai acabar se perdendo. Então, se eu não colaborar, se eu não tomar conta de mim mesmo, as coisas não vão funcionar. Esse esforço individual é imprescindível. Eu tenho que permanecer firme no desejo do bem possível em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a mim mesmo. O próximo slide, por favor. Aqui é um texto da doutrina explicando como é que funciona o autopasse. Vamos ler rapidamente. Então, fiz a sintonia, a concentração, captei. E, nesse momento, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. A prece, associada à fé, na ajuda espiritual, acelera as nossas vibrações e facilita a ligação com os benfeitores. Então, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou para o meu cantinho e vou estabelecer essa sintonia e vou desencadear esse turbilhão de energias positivas e luminosas em meu próprio benefício. E vou me renovar, é claro. Podemos passar adiante. E falando da importância de renovar energias, é muito natural que a gente busque auxílio. Mas, como eu disse ainda há pouco, é muito mais importante, eu coloquei no texto que é igualmente necessário, não, é mais importante e mais necessário, imprescindível mesmo que nós nos ajudemos. Então, eu tomo o passe e continuo com pensamentos negativos, continuo impaciente, continuo egoísta, continuo orgulhosa, vai ser feito louça na pia. O passe lava a louça, a pia fica vazia. Eu vou pensando errado, falando errado, fazendo coisa errada, a pia vai ficar de novo cheia de sujeira. Não é assim que acontece, né? Agora, além do autopasse, eu queria sugerir para vocês orar no chuveiro. Isso. Por quê? Vocês sabem tão bem quanto eu que a capacidade de, como é que eu vou dizer? O teor magnético da água é extraordinário. Isso aí eu não preciso nem entrar em detalhes, porque vocês sabem que existe água benta na igreja, e enfim, vários exemplos aí no mundo mostrando que todo mundo sabe que a água capta tanto a energia positiva como a energia negativa. Tem aquele trabalho lindo lá do japonês que esses dias a Ana apresentou, foi a Ana, nem lembro mais quem falou. Bom, então a água absorve a energia positiva e negativa. A gente faz a fluidificação da nossa água por isso. E no chuveiro, se eu pedir, numa prece singela, ao meu mentor que me ajude a usar aquela água para não só lavar o meu corpo, mas também lavar a minha alma, para desintegrar, remover todo o lixo mental, espiritual que eu acumulei, podem ter certeza que a limpeza vai acontecer. Podemos passar adiante. Encerrando, eu queria avisar a vocês que na aula de hoje nós teremos uma lição. Eu peço a vocês para responder por escrito o que está lá na página 312 da nossa apostila. E o período de entrega é até 30 de junho, porque é muito importante que vocês pensem a respeito daqueles itens enquanto nós estamos nesse clima dessa matéria estudada.
E outro aviso, que não é aviso, é uma informação, que já foi comentada anteriormente, é que, a partir do segundo semestre, eu vou preparar a minha aula, eu vou estar pronta para complementar, caso seja necessário, para não deixar de ser colocado, trabalhado, serem trabalhados todos os itens importantes do tema da aula. Mas as aulas serão dadas por vocês. Então, na aula do dia 2, o roteiro número 1, que tem por título Base Religiosa da Humanidade, será dada pela Geice. E o roteiro 2, que tem por título Politeísmo, será trabalhado pelo Davi. E já vou adiantar, porque como é só em agosto, vocês vão ter calma, tempo suficiente para preparar. Então, na aula do dia 16 de agosto, a revelação espírita, que está na página 400, vai ser responsabilidade do Luiz. E o roteiro 6, que está na página 410, que tem por título Espiritismo, o Consolador, será a responsabilidade da Odete. Tá bem? Dona Lúcia, Acho você que é melhor depois a repetir gente... data? A gente passa depois as datas. Eu já pus lá no Google também. Todas essas informações. Dona Lúcia, eu acho que para mim vai ser... O importante é que os responsáveis pela aula preparem o material dentro de meia hora de aula, né? Porque meia hora para o item A, meia hora para o item B, e mais preparação, vibração e etc. Para a gente sempre estoura um pouquinho, né? Então, mais o tempo... Você tem problema? Tenho. Você tem problema? Eu vou estar viajando e a última semana de julho eu vou estar de férias. Eu acho que eu não consigo preparar a tempo para o dia 2 de agosto. Em julho eu vou estar Você pode preparar agora, ué. Eu posso fazer, se vocês quiserem. Aí eu inverto com a G. Então, tá bom, tá combinado. Se você puder... Ô, Geice, aí, Geice, ganhou um presente de Natal antecipado. Não é isso, é porque eu não quero me comprometer e de repente não ter tempo, porque eu vou estar viajando, vai estar um pouco... E é o mês de julho inteiro, Dona Lúcia, então eu já estou adiantando algumas coisas do trabalho agora para dar tempo, não vou conseguir acumular muito mais coisas. Tudo bem, minha querida. Bom, e agora então vamos caminhando para o encerramento. Eu pedi para a Gi fazer o nosso encerramento de hoje. Ela vai primeiro ler o texto que está na página 318 e depois faz a prece final, tá bom? Gi, uma leitura bem pausada para a gente ter tempo de refletir acerca de cada item, tá bem? Bem. É a prece de Dr. Carneiro de Campos. Jesus, Mestre incomparável, aqui estamos, os teus discípulos imperfeitos, pois que fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Muitas vezes temos prometido renovar-nos para ascender, mas apesar disso não nos dispusemos a romper as algemas que nos retêm nos chargos das paixões. Hoje, no entanto, brilha em nosso íntimo diferente chama de entusiasmo e fé, apontando-nos o rumo libertador. Desejamos agradecer-te, Senhor, a incessante ajuda com que nos honraste durante esses dias de atividade grave. Jamais nos faltaram inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Se houve dificuldades para o que as geraram, rogamos misericórdia. Abençoa, Jesus, todos aqueles que partilharam das nossas preocupações e tarefas, infundindo-lhes ânimo superior e disposição para o bem.
especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Tem piedade deles, os irmãos recém-chegados da ignorância. Compadece-te também daqueles outros que se demoram na demência do egoísmo e da presunção, esquecidos de ti. Roga, o nosso Pai, por eles e por nós, os filhos do Calvário, que nos consideramos ainda. Despede-nos em tua paz e prossegue conosco, pois que sem ti é-nos impossível seguir com segurança na direção do porto da paz. E assim, Senhor Jesus, com essas lindas palavras, buscamos a Ti, Senhor. Ainda aprendizes que somos. Ontem ainda errávamos muito. Hoje já erramos um pouco menos. Te pedimos o discernimento necessário para escolher entre o bem e o mal. Te pedimos, Senhor, a força, a fé, o equilíbrio para nos mantermos caminhando junto a Ti, Senhor. E te pedimos a compaixão para com o nosso próximo, que ainda não conhece a Ti. Muito obrigada, querido Jesus, querido amigo de nossas almas. Nos abençoe e nos ampare na nossa caminhada. E que assim possa ser.